Olá, eu sou Alexandre Matias. E eu sou Joyce Paz. Estamos de novo aqui, mais uma temporada do Cine Doppelganger, que agora invade o primeiro semestre de 2019 já com a programação definida. A gente vai emendar aqui sem pausa para férias, para nada pegar um embalo do sucesso que foi na primeira temporada, para continuar já em janeiro. E a gente tá aqui hoje para anunciar não só a programação, mas algumas mudanças também no formato, né? A principal mudança é que a gente não vai exibir os dois filmes, e sim a gente vai conversar sobre esses dois filmes durante 4 horas, num sábado, aqui na Casa Guilherme de Almeida, e trazendo também materiais desses filmes, vídeo ensaios, enfim, cenas, para aprofundar na discussão. Exatamente, a gente vai comentar alguns trechos, né, trechos selecionados, cenas dos filmes, não só dos filmes escolhidos, ainda continua sendo uma escolha minha e uma do Alexandre, né? A essência do Cine Doppelganger, ela é mantida, mas a gente vai ter a oportunidade também, nesse formato de mini curso mais ou menos, de trazer referências de outros filmes, trechos de outras obras também, o que vai tornar a experiência mais rica, né? É isso, espero que vocês gostem da programação 2019. Bom, em janeiro, na primeira sessão da segunda temporada do Cine Doppelganger, a gente traz o tema de salto alto. Exato, homens que se vestem de mulher por motivos completamente diferentes, justamente a partir dos dois filmes que a gente escolheu. A minha escolha foi Quanto Mais Quente Melhor, do diretor Billy Wilder, que é um dos meus filmes preferidos dele, é considerado uma das comédias mais incríveis da história do cinema. E é um filme que traz ninguém menos do que Marilyn Monroe, Jack Lemmon e Tony Curtis no elenco. E até hoje é um filme que pode ser considerado transgressor, né? Na maneira como ele trata essa temática. Total. A minha escolha, por outro lado, é um filme que ainda é considerado transgressor, embora para muita gente ele possa ser considerado inofensivo hoje em dia. Rocky Horror Picture Show, dos principais cult movies da história, foi filmado em 1975 pelo diretor Jim Sharman, tem uma participação sensacional de Tim Curry como o protagonista, e os dois tratam dessa coisa de se vestir de mulher por motivos completamente diferentes. Em épocas totalmente diferentes, né? E que isso era enxergado de maneiras diversas também. E como a gente falou, né, a ideia de trazer esse tema de homens vestidos de mulheres não impede que a gente traga mais referências sobre esse assunto na história do cinema para ilustrar melhor o que a gente quer dizer nessa sessão que acontece no dia 19 de janeiro. Às 14 horas. Exato. Em fevereiro, o Cine Doppelganger aborda o comum bizarro. Esse é o título da sessão, em que a gente vai trazer dois filmes que são, ao mesmo tempo, marcos do cinema trash e também são estranhamente comuns. E a minha escolha foi o Faster Pussycat Kill Kill de 65, dirigido pelo Russ Meyer, que é um ícone, né, do cinema trash de baixo orçamento. E se você gosta de Tarantino, do filme A Prova de Morte, você vai enxergar ali muitas referências de onde o cineasta bebeu, sem contar que a história é um exemplar de um filme girl power total vanguarda, né, se você for pensar na época em que ele foi feito. Total. Eu escolhi, por outro lado, outro clássico do cinema trash, talvez o principal filme do John Waters, que é considerado, se o Russ Meyer é o rei do cinema trash, o John Waters talvez seja o papa. É o cara que inaugura uma cinematografia completamente excêntrica. O filme que eu escolhi, que é o Pink Flamingos, de 1972, talvez seja o seu filme mais emblemático, o filme mais constrangedor e mais inquieto, que, como o Faster Pussycat, também mostra que, apesar de ter uma certa camada de estranheza e de bizarrice, ele tem alguns aspectos, inclusive, que hoje em dia já foram completamente neutralizados. Essa sessão do Cine Doppelganger acontece no dia 23 de fevereiro, a partir das 14 horas. A terceira sessão de 2019 do Cine Doppelganger, que acontece no dia 23 de março, tem como tema Uma Pequena Sociedade, que a gente mergulha na escola para mostrar como é um microcosmo que acaba refletindo tudo o que acontece na vida pós-escola. A minha escolha é Má Educação, do cineasta espanhol Pedro Almodóvar. E nesse caso a gente vai entender principalmente como que a religiosidade dentro desse ambiente escolar impactou na vida do protagonista do filme. É isso, são dois filmes europeus e desse século, Entre os Muros da Escola, dirigido pelo Laurent Cantet, e é um filme que trata exatamente sobre isso, que mostra como a sala de aula acaba refletindo as mesmas tensões que acontecem nas ruas. E no dia 13 de abril a gente apresenta O Meio é a Mensagem, dois filmes que trazem protagonistas inspirados em personagens reais e como que esses personagens anti-heróis, né, foram retratados pelas mídias, pelas principais mídias de sua época. A minha escolha foi O Bandido da Luz Vermelha, que é um ícone do cinema marginal, dirigido pelo Rogério Sganzella, e trata de uma história real, amplamente divulgada pela mídia e que reverberou de uma forma icônica, né, entre a sociedade. E para falar em icônico, nada mais icônico, ainda mais se tratando desse assunto, do que Cidadão Kane, que é a minha escolha.
clássico de Orson Welles, que ele dirigiu com apenas 25 anos, em 1941, que conta a história de um magnata das comunicações, um dono do império de jornais, que morre de uma forma estranha. A primeira cena do filme é justamente a cena de sua morte, e a gente vê a história dele sendo contada, recontada e analisada, principalmente a partir do ponto de vista da mídia, especificamente dos jornais. No dia 18 de maio, o Cine Doppelgänger traz a sessão chamada Aquele Maio, que se refere sobre maio de 1968, que até hoje repercute como um dos meses que mais chacoalharam a sociedade na época e que reverbera até hoje. A minha escolha foi Tudo Vai Bem, do cineasta Jean-Luc Godard, que mais do que só um cineasta, ele foi um agente das movimentações que aconteceram em Paris durante aquele mês, e 4 anos depois, em 1972, ele tenta refletir sobre os ganhos e as perdas que aconteceram naquele período, nesse filme que a gente vai discutir nessa sessão. E o meu filme é uma escolha recente de 2017, é No Intenso Agora, documentário dirigido pelo João Moreira Salles, que mais uma vez retorna para a história de sua família para refletir um processo histórico muito maior e externo. Então ele parte da história da mãe dele e das memórias, das lembranças e da iconografia que ele tem em relação a isso, as gravações dessa época, para discutir justamente como é que foi estar em 1968 em Paris e como que toda essa movimentação repercutiu em outros lugares do mundo, inclusive no Brasil. E a última sessão dessa segunda temporada do Cine Doppelgänger acontece no dia 15 de junho, que a gente aborda o tema O Deserto Interior. A minha escolha foi O Céu de Sueli, do diretor cearense Carinha Nunes, que traz uma jornada, é um road movie, né? Uma jornada de descoberta, com uma protagonista feminina que volta para sua cidade para tentar se reencontrar. Ela tá num momento de desilusão e de reflexão. Então, como que essa aridez do sertão nordestino reflete no estado de espírito dessa personagem? É um dos ganchos que a gente vai explorar. O filme que eu escolhi foi Dead Man, Homem Morto, do cineasta Jim Jarmusch, que é um faroeste noir. É um filme preto e branco, é um filme que também tem essa temática. Não chega a ser um road movie, né? Mas como a gente abordou no tema, a paisagem desértica é quase um personagem, como acontece também no filme que a Joyce escolheu. E a gente vai discutir justamente essa aridez ambiental e como isso acaba se refletindo na temática desses dois filmes. Essa é a programação do Cine Doppelgänger no começo de 2019, nossa segunda temporada. A gente mudou um pouco algumas coisas, né? Além dessa questão da gente não ter a exibição completa dos dois filmes e focar mais no debate, a gente também foi um pouco além e buscou filmes que são menos conhecidos, menos manjados, menos clássicos, embora a gente não tenha aberto mão dos clássicos. E outra mudança importante também que é bom a gente frisar aqui, que ao contrário da primeira temporada, essa temporada não acontece exatamente em todos os terceiros sábados dos meses. Em alguns meses ainda é no terceiro sábado, mas então fiquem atentos nas datas que a gente colocou aqui no vídeo e nas nossas redes sociais, grupo no Facebook, que a gente vai estar sempre atualizando para vocês não perderem nenhuma sessão. É isso. E sempre aqui na Casa Guilherme de Almeida, Rua Cardoso de Almeida, número 1943, aqui em São Paulo, pertinho do metrô Sumaré. E gratuito. De graça, então melhor ainda. É isso. Obrigada pela presença e Espero até lá. vocês lá.